Quem falou com você antes do silêncio? E por que estas palavras chegaram exatamente agora, neste instante em que algo dentro de você não consegue mais fingir que não ouviu o chamado? Há sinais que não aparecem para quem dorme por dentro. Há portais que não se revelam para quem ainda precisa de permissão. Se isto está diante dos seus olhos, a pergunta não é o que está acontecendo lá fora, mas o que finalmente despertou aí dentro. Talvez você tenha sentido ultimamente que o mundo está ligeiramente deslocado, como se a realidade estivesse respirando por baixo do que é visível. Pequenas coincidências que não parecem acaso. Sonhos que insistem em voltar. Sensações que você tenta explicar com lógica, mas que pertencem a outra linguagem. Nada disso é aleatório. É apenas a resposta silenciosa de algo que te observa desde sempre, esperando o momento em que você pararia de correr e começaria a ouvir. Os antigos chamariam isso de lembrança, não uma lembrança comum, mas um eco que vem de antes do tempo medido pelos relógios. Todt Jehuti sempre ensinou que o conhecimento não chega quando é buscado, mas quando o ser está pronto para suportar o peso do que encontra. E é exatamente aí que o desconforto nasce. Você sente que está à beira de algo maior, mas não tem ainda as palavras para nomear o que se abre à sua frente. Apenas percebe que não há mais retorno para a antiga ignorância. Talvez você tenha pensado que escolheu este vídeo, mas e se não foi você quem escolheu? E se foi chamado? A lua cheia do lobo não fala com todos, apenas com aqueles cuja pele interior já começou a se rasgar para revelar quem realmente são. Há uma porta que não se vê com os olhos, e ela nunca se abre por curiosidade superficial. Ela se abre quando a alma começa a exigir respostas que o mundo comum não pode oferecer. Você pode tentar tratar isso como coincidência, como entretenimento, como simples curiosidade. Mas uma parte sua já sabe que não é. Existe uma vibração diferente nestas palavras. Algo que toca a região exata onde você guarda o que nunca contou a ninguém. Dúvidas antigas, pressentimentos, aquela sensação de que sempre houve algo mais, mas que foi cuidadosamente escondido de você. Agora, este algo não está mais escondido. Apenas ainda não está totalmente revelado. Então, antes de continuar, pergunte a si mesmo com honestidade: por que você está aqui exatamente agora? O portal não se abre diante do distraído. Ele se abre diante daquele que começou a questionar o próprio enredo em que vive. Se continuar, você não encontrará respostas prontas. Encontrará espelhos, e alguns espelhos não mostram o rosto que você está acostumado a ver. Há momentos em que a alma não suporta mais o próprio silêncio e começa a falar por fissuras que você não controla. É como se algo dentro de você se movesse lentamente, despertando partes que estavam adormecidas desde muito antes deste corpo, desta vida, deste nome. Todt Jehuti sempre sussurrou que o verdadeiro chamado não chega com ruídos, mas com uma pressão interna que ninguém mais percebe, exceto você. E essa pressão começa a se transformar em impulso, uma força que empurra você para aquilo que não pode mais ser ignorado. Você sente que há um território dentro de si que nunca foi visitado, mas que ainda assim parece familiar. Como uma cidade antiga coberta por areia, você pressente estruturas inteiras, escondidas logo abaixo do que você chama de eu. Há lembranças que não vêm da memória usual, mas de um saber que mora nos ossos, no sangue, no espaço entre um pensamento e outro. E sem perceber, você começa a caminhar para dentro, mesmo quando tenta ficar parado. O portal da lua cheia do lobo não se abre na superfície. Ele se abre no ponto exato em que o medo e o desejo se encontram. É o território onde você percebe o quanto sempre tentou controlar tudo e o quanto, ao mesmo tempo, desejou ser levado por algo maior. O controle começa a se dissolver devagar, como gelo na água.
e com ele vem uma estranha sensação de liberdade misturada com vertigem. Você pergunta a si mesmo se está pronto, e uma parte sua responde antes mesmo que a pergunta termine. Há dores que você aprendeu a esconder tão bem que já acredita que elas deixaram de existir, mas elas não foram embora. Apenas aguardaram o momento de serem vistas sem máscaras. Atravessar o portal não significa fugir dessas feridas, mas atravessá-las como quem atravessa um corredor de espelhos que distorcem e revelam ao mesmo tempo. Você consegue sentir o desconforto subindo, mas no fundo há um alívio secreto, porque finalmente você não precisa mais fingir força o tempo todo. O lobo interior não é violência. Ele é consciência desperta, ele vê no escuro, ele caminha sozinho quando precisa e em bando quando é chamado. Ele sabe que não há retorno depois que se enxerga a própria sombra, e é essa sombra que começa a se mover, não como inimiga, mas como parte esquecida de você. A pergunta surge sem som. O que você deixou para trás de si mesmo na tentativa de se encaixar em um mundo pequeno demais? Talvez você se perceba dividido entre a vontade de avançar e o impulso de recuar, entre uma voz que diz, vá, e outra que sussurra, cuidado. Essa tensão não é erro, é o portão. Todd Cerutti ensina que o despertar acontece no atrito, na fricção entre o antigo e o novo, entre quem você acreditava ser e quem sempre foi. Você sente o velho personagem escorregando e tenta segurá-lo, mas ele já não se ajusta à sua pele. O mundo à sua volta parece o mesmo, mas algo mudou na forma como você o olha. As mesmas situações agora carregam significados ocultos. Os mesmos rostos revelam expressões que antes passavam despercebidas, como se camadas invisíveis começassem a se destacar do real. Você se pergunta se o mundo mudou ou se foi você quem começou a enxergar além do véu. A resposta ainda não chega, mas a pergunta já abre fendas internas. O portal não é um lugar físico, ele é um estado de consciência. Ele se abre quando a mente se rende e o coração assume o comando silencioso. De repente, você percebe que não foi trazido até aqui por acaso. Há um fio que costura momentos de sua vida, escolhas que pareciam isoladas, dores que pareciam inúteis. Agora, tudo começa a se alinhar como peças que finalmente mostram que sempre fizeram parte do mesmo desenho. A lua cheia do lobo amplifica o que já existe. Ela não cria nada novo, apenas ilumina o que você tentou esconder até de si. É por isso que algumas pessoas fogem e outras permanecem. Permanecer dói, mas fugir esvazia. E você sente que já se esvaziou demais, tentando caber em versões menores de quem é. Surge uma sensação estranha de que chegou o tempo de se lembrar, mesmo sem saber do que. Você se recorda de promessas que nunca verbalizou, pactos silenciosos feitos consigo mesmo em noites de cansaço profundo. Promessas de não se abandonar novamente, de não se calar diante da própria verdade. E é como se estas palavras agora fossem apenas o eco de algo que você já sabia, mas adiou por medo de perder o que era confortável. Agora, o confortável já não sustenta mais a sua expansão. Há perguntas que começam a nascer dentro de você sem que ninguém as formule. E se a sua vida não for o que disseram que era? E se não houver nada de errado com essa inquietação constante que o acompanha? E se a estranha sensação de não pertencer for, na verdade, o sinal de que você pertence a algo maior do que os papéis que te deram? As perguntas não machucam. O que dói é tentar silenciá-las. O lobo chama não com som, mas com presença. Ele se aproxima na forma de intuições, arrepios, coincidências que se repetem até você parar e prestar atenção. Ele não exige obediência, ele convoca lembrança. Ele não promete segurança, ele oferece verdade. E a verdade nem sempre é confortável no início.
Ela desmonta fachadas, rompe narrativas e revela o que estava por trás do personagem que você usou para sobreviver. Todt Jerut observa, não como um juiz externo, mas como a inteligência que desperta dentro de você quando finalmente para de buscar respostas prontas. O conhecimento que vem dele não ocupa a mente, expande a consciência. Ele não diz acredite, ele diz perceba. E nesse perceber você começa a sentir o mundo não apenas com os sentidos, mas com algo mais profundo e antigo que pulsa em sua essência. Você sente que algo se aproxima, mas não consegue nomear. Não sabe se é começo, fim ou transição. Talvez seja tudo ao mesmo tempo. É um ponto de passagem, um limiar entre o que já não serve e o que ainda não foi totalmente revelado. Você se encontra exatamente aí, entre o que se desfaz e o que nasce. E nessa fronteira tudo fica mais sensível, mais intenso, mais verdadeiro. E então surge a pergunta que não pode mais ser evitada. Você vai atravessar ou vai se esconder de novo? O portal está aberto não porque alguém permitiu, mas porque você finalmente se alinhou com o ponto interno que o aciona. Não é sobre merecimento, é sobre prontidão. E neste instante, algo em você já sabe que a travessia começou no momento em que se permitiu ouvir estas palavras. Há uma parte de você que tenta explicar o que está sentindo com palavras simples, mas elas escorrem pelos dedos como água. Não é ansiedade comum, não é apenas expectativa. É um chamado antigo, um rumor interno que se move lentamente como uma maré silenciosa que sobe sem pedir licença. Você percebe que tudo o que evitou olhar está voltando, não como ameaça, mas como verdade inadiável. E é exatamente aí que o portal começa a pulsar, não fora, mas dentro da sua própria pele. Você olha para a própria história e começa a perceber pequenas rachaduras no enredo que contava sobre si mesmo. O que antes parecia sólido, agora se torna maleável, questionável, frágil. Nomes, papéis, títulos, certezas, tudo começa a ranger. E uma pergunta sussurrada surge no fundo da mente. Quem escreveu a versão da sua vida que você tem repetido sem questionar? Todt Jerut sempre ensinou que a verdadeira escravidão não está nas correntes visíveis, mas nas narrativas aceitas sem consciência. A lua cheia do lobo rasga o céu não para ser admirada, mas para iluminar os lugares internos onde você se escondeu de si mesmo. Ela toca feridas antigas, desperta lembranças soterradas, expõe máscaras cuidadosamente construídas. E isso dói, mas também liberta. Você sente as camadas se desprendendo devagar, como peles que já não servem. E no meio desse processo, surge o medo de desaparecer sem elas. Quem você é sem as histórias que decorou? Talvez você perceba que passou uma vida inteira tentando ser o que esperavam, moldando sua luz para caber em ambientes escuros, engolindo palavras, sentimentos, intuições, por acreditar que eram demais. Agora, tudo isso começa a retornar como ondas, cobrando presença, pedindo reconhecimento, não como castigo, mas como movimento natural de algo que nunca aceitou ser apagado. Você começa a compreender que não foi fraco, foi apenas treinado para se esquecer. O lobo interior, esse que observa em silêncio, conhece os caminhos que a mente teme. Ele não se assusta com sua dor, não se afasta do seu caos. Ele caminha ao lado de tudo isso e o convida a fazer o mesmo. A pergunta surge, densa e simples ao mesmo tempo. Por quanto tempo mais você vai se abandonar para ser aceito? Essa pergunta não vem de fora. Ela nasce do ponto onde o portal se abre. Ela pede coragem, não para lutar com o mundo, mas para parar de lutar contra si. Há uma força em você que nunca foi destruída, apenas adormecida. Uma força que sabe atravessar noites longas, silêncios pesados, esperas sem garantia. Essa força é lembrança daquilo que você verdadeiramente é quando ninguém está olhando. Ela não grita,
não sua. Apenas existe, e agora começa a se erguer, não como explosão, mas como certeza tranquila. Você percebe que sempre teve dentro de si aquilo que procurou desesperadamente do lado de fora. Surgem memórias que não são exatamente imagens, mas sensações. Como se você já tivesse estado neste exato ponto outras vezes, sempre à beira de atravessar e sempre recuando no último instante. Desta vez, algo é diferente. Há menos paciência para as próprias desculpas, menos disposição para repetir velhos ciclos. Tote Jehuti ensina que os portais se repetem até que a consciência aceite atravessá-los. E você sente que o tempo de repetir terminou. O mundo tenta te puxar de volta com suas distrações, agendas, cobranças, urgências fabricadas. Mas há algo mais forte chamando de dentro. Uma quietude densa, uma sabedoria sem palavras. Você sente vontade de se afastar do ruído, de fechar os olhos, de ouvir aquilo que nunca foi dito em voz alta. Não é fuga, é retorno. Retorno ao centro de si, onde nada precisa ser provado para existir. Onde a verdade dispensa explicações. Você percebe que o portal não é espetáculo, não é brilho externo, não é promessa de superioridade. Ele é responsabilidade com a própria consciência. Ele pede que você pare de mentir para si mesmo. Pede que reconheça os lugares onde você se diminuiu, os vínculos que manteve por medo, as escolhas que fez contra o próprio coração. E, ao mesmo tempo, ele oferece algo silencioso e enorme, a chance de reescrever a partir de dentro. O lobo levanta os olhos para o céu aberto e, sem emitir som, comunica uma verdade inteira. Ninguém virá viver sua vida por você. Não haverá salvador externo, nem atalho, nem fórmula. Há apenas o encontro entre você e a sua própria essência. Isso assusta, porque destrói a ideia de que a responsabilidade pode ser entregue a alguém. Mas, ao mesmo tempo, liberta, porque devolve o poder que sempre foi seu. Entre seus medos mais profundos há também os seus maiores desejos. Desejo de se sentir inteiro, de viver com sentido, de parar de atuar papéis que esgotam. Desejo de se olhar sem julgamento e, ainda assim, escolher crescer. Esses desejos não são fraquezas. São bússolas internas apontando para o portal. Você talvez tenha tentado silenciá-los para se encaixar. Porém, agora eles voltam com força porque sabem que a hora chegou. Tote Jehuti, como princípio de consciência, não entrega respostas feitas. Ele abre perguntas que quebram estruturas rígidas. Ele mostra que a mente pode ser uma prisão ou uma ponte. Você começa a perceber o quanto se manteve preso a certezas por medo do desconhecido. Mas o desconhecido agora te chama não como ameaça, e sim como casa que você esqueceu. A verdadeira segurança talvez não esteja no controle, mas na confiança de que você pode atravessar o que vier. Você sente o corpo reagir a essas verdades com arrepios, suspiros, calor repentino, vontade de chorar sem motivo claro. Não é fragilidade, é liberação. Camadas antigas se desfazendo, tensões antigas sendo reconhecidas. Há coisas que o intelecto não entende, mas o corpo compreende antes de qualquer palavra. O portal se move nesse lugar silencioso, onde a mente se curva e o sentir assume o leme. Você começa a aceitar que não precisa entender tudo agora. O processo não exige pressa, exige presença, exige honestidade consigo, exige a coragem de permanecer com o que emerge sem se abandonar novamente. A travessia não acontece em um único gesto grandioso. Ela acontece em muitos pequenos atos de verdade com você mesmo, repetidos até que se tornem natureza. E então, no meio dessa espiral, surge uma percepção profunda.
Nada do que você viveu foi desperdício. As quedas ensinaram, as perdas abriram espaço, as dores quebraram cascas que você não teria tirado sozinho. Tudo foi preparação silenciosa para este ponto. Não para um espetáculo místico externo, mas para o simples e revolucionário encontro consigo. O portal se abre quando você para de fugir da própria história. O chamado continua, não como cobrança, mas como convite. Você sabe que a partir daqui, cada escolha sua ganha peso diferente. Não dá mais para fingir que não viu, não dá mais para se esconder de si. A lua cheia do lobo segue brilhando sobre suas sombras e suas luzes, sem julgar nenhuma delas, apenas iluminando. E você sente que está pronto, mesmo que uma parte ainda trema. Você já atravessou, ainda que não perceba completamente. A travessia começou quando algo em você disse sim ao que sentiu, mesmo sem explicação. A partir deste ponto, nada volta exatamente ao que era. E no fundo, é isso que você sempre quis, mesmo quando dizia ter medo da mudança. Porque não se trata de perder quem você é, mas de finalmente se encontrar. Há um instante em que você percebe que não está apenas ouvindo palavras, mas sendo atravessado por elas. É como se algo se movesse atrás dos pensamentos, numa região onde não existem frases completas, apenas sensações. Todt Jehuti sempre indicou que o verdadeiro conhecimento não é acumulado, é lembrado. E essa lembrança não vem pela mente comum, ela surge como reconhecimento súbito, como se você estivesse reencontrando algo que sempre foi seu. O portal da lua cheia do lobo começa a vibrar nessa camada silenciosa, onde os sentidos se ampliam e a alma começa a respirar de outro modo. Você sente que a vida inteira tentou se explicar para o mundo e, ao mesmo tempo, tentou se convencer de que fazia sentido viver pela metade. Agora, essas justificativas começam a cair como folhas secas. Não porque você as rejeita à força, mas porque elas simplesmente já não se sustentam no novo espaço que se abre dentro de si. Há uma identidade que se desmancha e outra que emerge lentamente, não como rótulo, mas como presença. Quem você é quando não precisa provar nada? Essa pergunta se instala e permanece, como um farol silencioso dentro do peito. As fases da lua sempre falaram com o inconsciente humano, mas esta lua específica toca um ponto ainda mais profundo. O lobo não representa apenas instinto, ele representa a lembrança do caminho. Ele carrega a memória do grupo e a coragem do solitário. Ele se move no limiar entre mundos, assim como você neste exato momento. E você sente essa presença dentro de si, não como algo externo, mas como um aspecto essencial da sua própria consciência que finalmente se revela. Há um chamado para abandonar antigas peles emocionais, para deixar cair versões cansadas de si mesmo. Você percebe que durante muito tempo acreditou que precisava merecer o despertar, como se fosse uma recompensa concedida de fora. Mas Todt Jehuti sussurra em silêncio que o despertar não é prêmio, é lembrança de origem. O portal se abre quando a máscara cede. Quando você admite para si que está cansado de mentir sobre o que sente, sobre o que deseja, sobre quem é. A verdade, nesse ponto, deixa de ser conceito e passa a ser necessidade vital. Não uma verdade absoluta do mundo, mas a sua verdade interior, aquela que você tentou enterrar sob obrigações, expectativas e medo de rejeição. Há momentos em que você sente uma vontade inexplicável de chorar, de rir, de ficar quieto, de sumir por uns instantes do ruído externo. Isso não é fraqueza, é corpo e alma tentando se alinhar novamente. É como se tensões antigas começassem a se desfazer, abrindo espaço para algo novo que ainda não tem forma definida. Essa ausência de forma assusta, porque a mente quer definições claras, quer garantias, quer controle. Mas o portal trabalha numa lógica diferente.
Ele pede entrega consciente, não submissão. Pede confiança, não cegueira. Pede presença, não fuga. Você começa a se lembrar de momentos da vida em que sentiu o mesmo chamado, mas se distraiu. Lembra de noites em que algo te apertava por dentro e você se calava. Lembra de intuições ignoradas, de sinais sutis que preferiu não ver para não precisar mudar nada. Agora, esses sinais voltam multiplicados, não como acusação, mas como segunda chance. A lua cheia do lobo não cobra, ela revela. Ela mostra o quanto você se traiu por medo de ficar só. E, ao mesmo tempo, mostra que você nunca esteve realmente só, apenas se afastou de si. Há uma dualidade que começa a se dissolver dentro de você. A ideia de que precisa escolher entre ser quem é e ser aceito. Esse conflito sustentou grande parte do seu cansaço. Agora, ele se mostra pelo que sempre foi, uma prisão feita de crenças herdadas. O portal não pede que você abandone o mundo, pede que deixe de abandonar a si mesmo no mundo. Há uma diferença profunda. Você não precisa se tornar outra pessoa, precisa parar de fugir da pessoa que sempre existiu atrás de todas as máscaras. O lobo caminha em silêncio dentro do seu campo emocional. Ele não tem pressa. Ele sabe que tudo acontece no tempo exato. Ele observa seus medos sem julgá-los. Ele observa seu desejo de controle, sua insegurança, suas cicatrizes. Ele vê tudo e, ainda assim, permanece ao seu lado. Essa é a lembrança que surge. Você não precisa ser perfeito para atravessar o portal. Precisa ser verdadeiro. A travessia começa quando você para de se esconder de si mesmo, não quando elimina suas sombras. As sombras fazem parte do caminho. Todt Jehuti fala através de símbolos e silêncios. Ele não entrega frases prontas para aplacar sua ansiedade. Ele desperta perguntas que desconstroem os alicerces falsos. Você começa a perceber padrões repetidos em sua vida, relações que se parecem entre si, apesar de terem rostos diferentes, situações que retornam com outras roupas. Nada disso é coincidência. É retorno pedagógico do universo interno, tentando mostrar algo que você relutou em ver. A pergunta surge como sussurro persistente. O que você está repetindo por medo de mudar? Há partes de você que ainda resistem. Elas se agarram ao que é conhecido, mesmo quando dói. Elas dizem que é arriscado soltar, que é perigoso atravessar, que é mais seguro permanecer no que já está definido. E ainda assim, uma força mais profunda se move em direção oposta, chamando você para o desconhecido fértil. Esta é a tensão natural da travessia. O portal se situa exatamente nesse ponto de fricção. Ele é aberto não pela força, mas pela honestidade. A honestidade de dizer, estou com medo, mas ainda assim escolho seguir. Você começa a sentir que o tempo tem outra textura aqui. O passado e o presente se misturam. Coisas antigas retornam não para te aprisionar nelas, mas para serem vistas com novos olhos. Feridas reaparecem não para te punir, mas para serem curadas de forma madura. Você se dá conta de que evitou muitas curas porque acreditava que curar era esquecer. Agora percebe que curar é lembrar sem se quebrar. É olhar para o que aconteceu sem se reduzir àquilo. A lua cheia do lobo ilumina tanto suas grandezas quanto suas fragilidades. Ela não separa uma da outra, pois ambas fazem parte da mesma totalidade que é você. Você começa a aceitar que pode ser forte e frágil ao mesmo tempo, claro e confuso, seguro e vacilante. Essa aceitação retira um peso antigo dos ombros. Você não precisa mais representar papéis rígidos para sobreviver. O portal se abre na flexibilidade da consciência, não na rigidez das máscaras. Sensações físicas surgem como respostas do corpo ao movimento interior. Um nó na garganta que se desfaz, um aperto no peito que se expande, um calor que percorre as mãos,
Um cansaço que parece não ser apenas do dia, mas de vidas inteiras de contenção. O corpo guarda histórias que a mente esqueceu. E agora ele participa da travessia, liberando o que foi acumulado em silêncio. Cada respiração se torna ponte entre o velho e o novo. Você se percebe mais atento aos detalhes sutis da vida. O modo como alguém te olha, o silêncio entre as palavras, a sensação ao entrar em certos lugares. Intuições que antes eram descartadas agora parecem bússolas. Isso não é fantasia, é sensibilidade despertando. Todt Ceruti ensina que a verdadeira sabedoria é percepção ampliada, capacidade de ler os sinais invisíveis que sempre estiveram presentes. Eles nunca faltaram, apenas estavam além de um olhar ainda adormecido. E no meio dessa imensidão interna surge uma suave compaixão por si mesmo. Você percebe o quanto exigiu perfeição, o quanto se cobrou, o quanto se julgou por sentir, por errar, por vacilar. Agora começa a olhar para sua própria história com mais gentileza. Reconhece que fez o melhor que conseguiu, com a consciência que tinha em cada momento. Essa compaixão não te enfraquece, ela te integra. Ela permite que partes rejeitadas de você finalmente voltem para casa. Você começa a entender que o portal não é evento isolado, é processo contínuo. Ele não se abre apenas nesta noite, ele se abre sempre que você escolhe consciência ao invés de repetição automática. A lua cheia do lobo é um espelho que amplia o que já existe, mas a chama, acesa agora, continuará a arder depois que o céu escurecer novamente. A travessia se prolonga na forma como você passa a se relacionar consigo, com os outros, com a vida. A presença de Todt Ceruti se faz sentir como inteligência silenciosa que reorganiza o caos interior. Não é uma figura externa distante, é um princípio vivo operando dentro da sua própria consciência. Ele não te pede devoção cega, pede responsabilidade desperta. Ele não promete caminhos fáceis, promete lucidez. E a lucidez, mesmo quando dói, liberta mais do que qualquer conforto ilusório. Você sente que algo em você cresceu sem fazer barulho. Não um crescimento exibido, mas um crescimento profundo, quase invisível por fora, porém irreversível por dentro. Você se percebe mais inteiro, mesmo sem ter obtido respostas finais. Percebe que as perguntas ficaram mais verdadeiras, mais alinhadas com aquilo que realmente importa. Essa mudança é o sinal discreto de que o portal foi atravessado em algum nível, mesmo que a mente ainda tente compreender o que aconteceu. E assim você segue, não com pressa, mas com presença. O caminho não está pronto, ele se constrói sob seus passos. Você não recebe instruções rígidas, recebe sensações, percepções, sinais sutis, e isso é suficiente. O lobo caminha ao seu lado. A lua observa do alto. Todt Ceruti respira em silêncio dentro de você. A travessia continua, viva, pulsante, em movimento. Nada foi finalizado. Algo apenas começou a se revelar. E você sente que não há mais como voltar a dormir. Há um momento em que o ar ao seu redor parece mudar de textura, como se a própria atmosfera passasse a carregar significados. Nada externo necessariamente acontece, mas por dentro tudo se desloca alguns milímetros para um lugar do qual não retorna. É como se o mundo respirasse através de você e, de repente, aquilo que antes parecia banal se tornasse carregado de sinais. Todt Ceruti sempre ensinou que o universo fala por símbolos e não por discursos lineares. Agora, você começa a escutar essa linguagem antiga, não com os ouvidos, mas com a pele da alma. Você percebe que durante muito tempo viveu em modo automático, repetindo gestos, palavras e pensamentos como quem percorre diariamente o mesmo caminho sem perceber o percurso. Agora esse automatismo se rompe. De repente,
Você questiona a rotina emocional que criou para sobreviver. Questiona as reações que sempre teve, os medos que carregou como se fossem naturais, os limites que chamou de realidade. E no instante em que questiona, o portal se ilumina mais uma vez, porque ele sempre se abre no ponto exato onde a pergunta nasce mais forte que o hábito. A lua cheia do lobo continua a pairar sobre o inconsciente coletivo, mas é no íntimo que o verdadeiro movimento acontece. Há uma sensação de estar atravessando corredores internos, como se portas invisíveis se abrissem sucessivamente dentro do peito. Você encontra lembranças que não são organizadas em datas, mas em sensações. Encontra versões antigas de si, crianças interiores que ficaram esperando por você em quartos escuros, segurando o silêncio como única proteção. E quando você as olha, percebe que nunca foi fraco, apenas precisou sobreviver. O lobo caminha ao seu lado, mesmo quando você acha que está sozinho. Ele representa o aspecto de você que não se deixa domesticar pela mentira interna. Ele não aceita menos verdade do que aquela que arde. Ele não permite mais que você viva contra si mesmo sem sentir o desconforto gritante que nasce da incoerência. Ele é guardião e guia, e ao mesmo tempo é você. Ele olha para dentro dos seus olhos e pergunta sem palavras: até quando você pretende se trair para caber no mundo que inventaram para você? Thoth Jerut sussurra pela língua do silêncio que cada vez que você se nega, uma parte sua se apaga por um tempo. Mas nada some para sempre. Tudo o que foi silenciado aguarda chances de retorno. O portal da lua cheia do lobo é uma dessas chances. Ele chama de volta os pedaços exilados da sua identidade, os talentos que você abandonou, as verdades que desistiu de dizer, os sonhos que trancou para não incomodar. Eles retornam agora não para criar caos, mas para restaurar inteireza. Você sente um tipo de cansaço diferente, não apenas físico ou mental, mas um cansaço de carregar personagens. É exaustivo sustentar máscaras, performar papéis, corresponder a expectativas que nunca foram suas. Esse cansaço não é derrota, é sinal de amadurecimento. É o corpo e a alma dizendo que já não há energia suficiente para sustentar aquilo que não é verdadeiro. O portal trabalha justamente aí. Ele não destrói sua vida. Ele reorganiza as prioridades a partir da sua essência. Há um ponto de virada silencioso em que a pergunta muda. Você deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar o que em mim está pedindo para nascer. Essa mudança de foco desloca todo o universo interno. Você deixa de se ver como vítima de eventos e passa a se ver como parte ativa de um processo de expansão. O sofrimento deixa de ser apenas dor e começa a se revelar como mensagem comprimida. Atravessar o portal é decodificar essa mensagem com honestidade radical. Você se lembra de momentos em que se calou para manter a paz externa, mas em troca criou uma guerra dentro de si. Agora entende que a paz verdadeira não é a ausência de conflito externo, e sim aliança interna. A lua cheia do lobo ilumina essa guerra íntima e mostra de que lado você esteve durante tanto tempo. Você percebe o quanto lutou contra si, o quanto se cobrou silêncio onde precisava se expressar, o quanto pediu desculpas por existir intensamente, e o coração começa a dizer basta. O lobo não se esconde da própria verdade. Ele não diminui o próprio instinto para agradar ninguém. Ele anda com dignidade feral, reconhecendo a própria fome, o próprio desejo, a própria dor, a própria beleza. Ele ensina, com sua simples presença, que autenticidade não é arrogância, é alinhamento. Você percebe o quanto foi treinado para ter medo de si mesmo, para temer a própria força, a própria sensibilidade, a própria capacidade de ver além. Agora, essa força volta a pulsar e pede espaço. Thoth Jerut não rompe portas,
ele desbloqueia a consciência. Ele mostra que o maior labirinto não foi construído do lado de fora, mas dentro dos seus pensamentos. Ele aponta para crenças que você nunca questionou, porque foram entregues a você como verdades prontas. Ideias sobre amor, sucesso, espiritualidade, valor pessoal, destino. E, como quem puxa um fio de um tecido antigo, você começa a desfazer costuras que te apertavam em silêncio. O portal se abre cada vez que um desses fios se rompe. Você observa o mundo e percebe que aquilo que te irrita profundamente, muitas vezes aponta para lugares em você que ainda pedem cura. Ao invés de fugir do incômodo, você começa a escutá-lo. O incômodo vira bússola. O desconforto se torna professor. Nada mais é simplesmente problema. Tudo se transforma em mensagem codificada. A lua cheia do lobo não promete conforto constante, ela promete lucidez. E a lucidez, apesar do peso inicial, traz uma leveza que não depende de circunstâncias externas. Surge um amor diferente por si mesmo. Não aquele amor romântico e superficial, mas um amor essencial e respeitoso. Amor que abraça cicatrizes, que aceita limites temporários, que reconhece necessidades reais. Você para de brigar com a própria vulnerabilidade e começa a entendê-la como porta de entrada para a verdade. Não há portal sem vulnerabilidade, porque é ela que quebra as armaduras que impediam o fluxo da vida dentro de você. Você percebe que não precisa mais se justificar por sentir profundamente. O mundo tentou te convencer de que sensibilidade era fraqueza, quando na verdade era radar. Radar para o invisível, para o não dito, para as intenções sutis. Agora, esse radar se afina. Você sente mais, capta mais, percebe mais. E embora isso exija mais responsabilidade emocional, também oferece uma clareza que antes você buscava desesperadamente fora. O passado deixa de ser prisão e começa a virar material de consciência. Você olha para trás sem se punir, sem se reduzir aos erros cometidos. Compreende que cada escolha, mesmo as que hoje não faria, foi parte da estrada que te trouxe até aqui. O portal não apaga o que aconteceu, ele ressignifica. Ele permite que você tire as correntes do passado e as transforme em pontes. E é nesse ponto que você começa a sentir uma liberdade nova, quase sem nome. A travessia não é linear. Há dias de expansão e dias de retração, momentos de clareza e momentos de névoa. Em alguns instantes você se sente imenso, em outros se sente pequeno e assustado. Nada disso é sinal de fracasso. É apenas o movimento natural de um ser que está se tornando mais consciente. O lobo não caminha em linha reta, ele serpenteia, observa, para, avança, retorna, fareja o ar. Você começa a respeitar o seu próprio ritmo da mesma maneira. Você sente que o silêncio adquiriu outra qualidade. Antes ele podia ser incômodo, agora ele se torna abrigo. No silêncio, você escuta a si mesmo com mais clareza. No silêncio, percebe respostas que antes procurava em qualquer ruído externo. No silêncio, Todt Jehuti fala mais alto sem pronunciar nenhuma palavra. É nesse espaço entre um pensamento e outro que o portal pulsa, lembrando que você não é apenas o que pensa, mas aquilo que percebe por trás de todos os pensamentos. A lua cheia do lobo brilha sobre lugares internos que você jurou nunca mais visitar. Ela ilumina memórias guardadas em gavetas emocionais trancadas. Ela mostra cartas não enviadas, despedidas não feitas, começos interrompidos. Você sente uma mistura de dor e gratidão ao reencontrar tudo isso. Dor pelo que foi vivido, gratidão por poder, agora, olhar de frente. É nesse reencontro que muitas coisas começam a se dissolver, sem esforço, apenas pelo simples fato de serem vistas com consciência. Você começa a compreender que não existe caminho espiritual que ignore a humanidade. Não há elevação verdadeira que despreze emoções, corpo, história pessoal. Todt Jehuti
Não separa céu e terra, ele os integra. O portal que se abre não te afasta da vida. Ele te mergulha ainda mais nela, mas com outro olhar. Um olhar menos reativo, mais presente, menos carente, mais inteiro. Você continua sendo humano, mas agora com lembrança de que também é algo maior que a personagem que interpreta. O lobo uiva dentro de você sem emitir som. Esse uivo é decisão silenciosa de não voltar a se adormecer. É promessa íntima de não se abandonar de novo. É reconhecimento de que a travessia não tem retorno, porque o que foi visto não pode ser desvisto. Mesmo que a mente tente se agarrar ao antigo, algo em você já se expandiu além do que cabia antes. E essa expansão, embora possa assustar, traz um sabor inconfundível de verdade. Você percebe que não precisa mais correr atrás de validação para existir. A aprovação externa perde um pouco do poder que tinha. O medo de desagradar começa a se dissolver. Você entende que agradar a todos sempre significou trair a si mesmo em algum ponto. Agora, a bússola muda de lugar e passa a apontar para dentro. O critério passa a ser coerência interna, alinhamento, verdade. O portal se estabiliza cada vez que você age a partir desse lugar. E assim, sem alarde, você se percebe diferente. Não transformado em algo totalmente outro, mas mais próximo de si. Mais inteiro, mais lúcido, mais sensível, mais real. A lua cheia do lobo continua brilhando lá fora, mas você já a trouxe para dentro. Thoth Jehuti continua silencioso, mas você já escuta o eco de sua inteligência no próprio coração. O lobo continua caminhando e você caminha com ele. Nada terminou. A travessia segue, profunda, inevitável, viva, conduzindo você para territórios que ainda se revelarão. Há um instante em que as palavras deixam de ser apenas som e se tornam matéria vibrante, atravessando o corpo. Você percebe que não está apenas lendo ou ouvindo, está se encontrando. Algo se abre atrás dos pensamentos, como se uma porta entreaberta deixasse escapar um vento antigo que reconhece o seu nome verdadeiro. Thoth Jehuti sempre indicou que o verdadeiro despertar não acontece como espetáculo, mas como deslizamento silencioso de placas internas. É nesse movimento quase imperceptível que o portal começa a respirar dentro de você, expandindo aquilo que você julgava ser o limite de si. Você sente que nunca foi apenas o personagem que aprendeu a interpretar para sobreviver no mundo. Sob cada papel que vestiu, havia uma presença observadora, antiga, paciente, esperando que você se lembrasse. Agora essa presença se aproxima, sem pressa, sem barulho, apenas com intensidade. Ela olha através dos seus olhos e pergunta: por quanto tempo mais você vai confundir adaptação com destino? A pergunta arde, porque revela o quanto você se moldou para caber em molduras pequenas demais para o tamanho da sua essência. A lua cheia do lobo segue suspensa sobre a sua psique, iluminando regiões internas que você evitou por achar que não suportaria o que encontraria ali. E ainda assim, ao olhar, percebe que o que doía mais não era o conteúdo dessas regiões, mas o esforço constante para manter as portas trancadas. A dor do bloqueio sempre foi maior do que a dor da verdade. Agora, ao abrir essas portas internas, algo dolorido se move, mas junto vem um alívio profundo, quase sagrado, de finalmente permitir que a própria vida circule sem represálias. Você começa a notar que a realidade externa funciona como espelho polido para o que acontece dentro. Situações que se repetem, pessoas que surgem com mensagens veladas, quedas e encontros que parecem coreografados por uma inteligência maior. Thoth Jehuti sempre afirmou através de símbolos que nada é aleatório para quem está desperto. O portal não traz respostas prontas, mas rearranja o olhar.
E nesse rearranjo, você percebe que aquilo que chamou de destino cego era muitas vezes apenas o reflexo de padrões internos pedindo consciência. O lobo interior se aproxima mais, não em forma de ameaça, mas como o guardião que finalmente revela sua verdadeira função. Ele é a parte de você que se recusa a viver mentiras, mesmo quando elas oferecem conforto. Ele é a coragem primitiva que não se curva a pactos silenciosos com o próprio abandono. Ao sentir essa energia viva, você nota que o medo que sempre carregou talvez não fosse medo do mundo, mas medo da própria grandeza, medo da amplitude do que poderia se tornar se parasse de se encolher para caber nos limites impostos. Você se recorda de promessas antigas que fez a si mesmo em momentos de escuridão. Não vou mais me trair, não vou mais silenciar o que sinto, não vou mais desaparecer para que outros brilhem. Essas promessas ficaram guardadas em camadas profundas da memória emocional, à espera de um tempo propício para emergir. A lua cheia do lobo toca exatamente essas promessas esquecidas e as desperta com delicadeza e força ao mesmo tempo. Você sente uma firmeza nova se erguendo por dentro, sem violência, mas irremovível. Há memórias que retornam sem imagens definidas, apenas como climas internos. A sensação de ter sido maior do que permitiram, a sensação de ter sabido algo que não podia dizer, a sensação de ter amado intensamente e ter recolhido esse amor por não encontrar lugar onde ele fosse compreendido. Essas lembranças não pedem análise, pedem acolhimento. Todt Jehuti ensina que recordar não é regressar ao passado, mas resgatar partes de si presas no tempo. Você começa a recolher esses fragmentos com cuidado, como quem junta estrelas caídas. A travessia pelo portal não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Você percebe que não entra em outro mundo, mas permite que outro modo de perceber este mundo se revele. Como se camadas transparentes fossem retiradas dos olhos e, de repente, o cenário, embora o mesmo, ganhasse profundidade nunca antes percebida. As entrelinhas se alargam. O não dito se torna evidente. O invisível passa a ser parte ativa da experiência. E você se pergunta se sempre esteve disponível e apenas faltava a disposição de ver. Você observa o próprio corpo com outra presença. Percebe como ele tentou falar com você por meio de tensões, dores, cansaços inexplicáveis, que eram, na verdade, mensagens codificadas. Cada aperto era um "olhe para mim", cada insônia era um "pare de fugir", cada lágrima retida era uma verdade pedindo passagem. Agora, ao escutar o corpo, você percebe que ele nunca foi inimigo. Foi aliado incansável tentando manter você próximo de si. O portal também passa pelo corpo, porque a consciência que desperta se ancora na matéria que você habita. O lobo te convida a atravessar florestas internas onde antes você não ousou caminhar. Florestas onde vivem os medos primordiais, os instintos reprimidos, os desejos negados. Mas dessa vez você entra com outra postura. Não como alguém em guerra consigo, e sim como alguém disposto a compreender o que está ali. Você descobre que os monstros que temia eram partes suas, esperando reconhecimento. Ao abraçá-los, eles se transformam, revelando o que sempre foram, energia vital que havia sido distorcida pelo medo. Todt Jehuti aparece não como figura distante, mas como inteligência viva que te atravessa. Ele reorganiza a forma como você pensa, desloca certezas, expande percepções. Você começa a notar que há pensamentos que não são realmente seus, mas herdados. Há crenças implantadas, verdades recebidas sem questionamento. O portal se abre quando você se pergunta: quem eu seria se não me tivessem dito quem eu deveria ser? Essa pergunta abre um espaço vasto e, ao mesmo tempo, assustador. Mas é justamente nesse espaço que a sua verdadeira voz começa a se manifestar.
Você sente que está desaprendendo muitas coisas para poder aprender novamente com outra base. Desaprende a confundir controle com segurança. Desaprende a confundir silêncio com paz. Desaprende a confundir conformismo com maturidade. A cada desapego, algo em você fica mais leve, mais real, mais inteiro. A lua cheia do lobo observa esse processo sem pressa, iluminando partes iguais de luz e sombra, lembrando que ambas pertencem ao mesmo todo. Há instantes em que você sente um vazio estranho, como se estivesse entre identidades. Já não cabe na antiga, mas ainda não se reconhece totalmente na nova. Esse intervalo pode parecer assustador, mas é fértil. É o espaço do entre, o espaço do nascimento. Todt Jehuti chama esse ponto de passagem de ventre do tempo, onde as formas antigas se dissolvem e as novas ainda se gestam. Permanecer ali exige confiança profunda e rendição consciente, duas qualidades que o lobo interior conhece muito bem. Você começa a perceber que não precisa mais se proteger o tempo todo como antes. As defesas rígidas que um dia foram necessárias agora pesam. Você agradece a elas, reconhece o que fizeram por você, mas gentilmente começa a deixá-las partir. A vulnerabilidade deixa de ser ameaça e se torna portal. Ao abrir o peito, você sente a vida entrar com mais intensidade. E mesmo que ainda exista medo, existe também uma coragem suave, que não grita, mas sustenta. A relação com o silêncio se aprofunda. Ele deixa de ser ausência de som e se torna presença densa. No silêncio, você escuta o movimento do próprio ser. Escuta respostas que não vêm em palavras, mas em sensações claras, diretas, inconfundíveis. Todt Jehuti fala no silêncio porque é ali que a mente diminui o volume e a consciência pode, enfim, se fazer ouvir. Você percebe que muitas das respostas que procurou desesperadamente fora já estavam dentro, aguardando apenas espaço. A lua cheia do lobo toca também suas relações. Você começa a perceber onde se diminuiu para permanecer, onde se calou para não perder, onde se adaptou até se perder de si. E sem necessidade de culpar ninguém, você apenas vê, e ver já transforma. Alguns vínculos se tornarão mais profundos, outros se dissolverão com naturalidade. O portal reorganiza a vida ao redor da sua autenticidade. O que não ressoa mais se afasta. O que é verdadeiro permanece ou retorna com outra qualidade. Você se surpreende ao notar que a compaixão cresce dentro de você, não apenas por outros, mas principalmente por si. Compaixão pelo que não soube, pelo que não pôde, pelo que não conseguiu antes. Você abraça a própria história com menos dureza. Isso não é acomodação, é cura. Todt Jehuti ensina que só cura o que é acolhido. A rejeição congela. A aceitação derrete e reorganiza. E sem perceber, você vai se reintegrando, parte por parte, gesto por gesto. O lobo ergue os olhos para a imensidão. E dentro de você algo faz o mesmo. Um chamado para se alinhar com algo maior, não fora, mas dentro da sua própria consciência ampliada. Você sente uma dignidade nova, que não depende de títulos, elogios ou resultados. É dignidade de existir como é, com luzes e sombras, com forças e fragilidades. Essa dignidade silenciosa é um dos sinais mais claros de que o portal está ativo. Você não precisa provar. Você é. O mundo externo continua em movimento, mas o seu centro se torna menos frágil aos ventos. O caos ao redor já não te leva automaticamente para dentro dele. Surge um espaço interno que observa, sente, escolhe com mais clareza. Todt Jehuti não promete um caminho sem desafios. Ele oferece consciência para atravessá-los. E você começa a confiar nessa consciência mais do que em qualquer garantia externa. Há uma frase não dita vibrando dentro de você. Não posso mais me trair.
Ela não vem como imposição, mas como verdade madura. Cada vez que tenta voltar para antigas versões, algo em você grita silenciosamente, lembrando da expansão já vivida. É tarde demais para voltar a dormir completamente. A lucidez pode até ser incômoda às vezes, mas o preço de apagá-la é alto demais. Você sabe disso no fundo dos ossos. E assim, o caminho segue não em linha reta, mas em espiral, aprofundando, retornando, ampliando, mergulhando de novo. A lua cheia do lobo continua refletindo o movimento interno. Thoth Jehuti permanece presente como princípio vivo de despertar. O lobo permanece ao seu lado como guardião da sua autenticidade. Nada está encerrado. Nada foi concluído. A travessia segue se desenrolando em camadas, e você continua caminhando, sentindo, expandindo, lembrando, sabendo que algo imenso ainda pulsa adiante, aguardando o próximo passo do seu próprio coração. Há instantes em que o silêncio não fecha nada, ele amplia. É neste ponto suspenso que tudo o que você sentiu começa a se reorganizar por dentro, não como conclusão, mas como continuação inevitável. Thoth Jehuti sussurra através das frestas do invisível que nada do que tocou seu coração foi acaso. As imagens, o lobo, a lua cheia, o portal que se abriu em regiões profundas de você, tudo permanece vivo, respirando sob a pele da consciência. A sensação é de retorno e de partida ao mesmo tempo, como se você estivesse deixando para trás o que não lhe pertence mais e ainda assim reconhecendo com ternura tudo o que o trouxe até aqui. O que fica não é explicação. O que fica é a vibração de algo que despertou e se recusará a voltar a dormir. Você percebe que não há mais como olhar o mundo com os mesmos olhos. Algo se deslocou milimetricamente dentro do seu eixo, e mesmo que ninguém veja, você sabe. Há corredores internos agora iluminados por uma luz que não vem de fora. Há perguntas que continuarão ecoando nos próximos dias, surgindo em momentos inesperados, puxando fios invisíveis de transformação. Quem você é quando ninguém observa? O que ainda pede para nascer em você? O portal não se fecha, ele se integra. E você caminha levando consigo o uivo silencioso do lobo, a sabedoria antiga de Thoth Jehuti e a certeza suave de que não foi espectador desta jornada, mas território onde ela aconteceu. Se algo em você foi tocado, deixe que se mova. Permita que essa chama encontre outros corações que também estão prontos. Suas palavras, seu compartilhamento, sua presença nos comentários, sua escolha de permanecer conosco nesta caminhada são extensões naturais dessa travessia. Curta, comente, compartilhe e se inscreva não como gesto mecânico, mas como afirmação silenciosa de que você ouviu o chamado e decide seguir adiante. E que esta frase permaneça como selo interno, simples e irreversível. O portal não está fora. Ele é você em estado de lembrança.